Todos abriram? Diz assim, ó. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? Olha só, Jesus fez uma pergunta: que diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vos continuou ele: quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo. Mateus capítulo 13, capítulo 16, gente, desculpa, mas eu falei certo, não? 16, vocês abriram aonde? 16? 16, 13. Gente, desculpa, abram de novo aí, Mateus capítulo 16, versículo 13, para mim eu tinha falado correto. Falei ou não falei? Falei, né? Olha aí, ó. Irmã Vigia. Irmã. Eu vou ler novamente, já que ela não conseguiu acompanhar, né? Vou começar novamente. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vos continuou ele: quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhes afirmou: bem-aventurados és Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Mas eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do céu, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Amém? Só até aqui por enquanto. Olha só, gente. Eu queria conversar hoje com vocês acerca do poder da revelação. Do poder da revelação. E esse texto ele é muito interessante. Porque Jesus ele fez uma indagação com seus discípulos que já estavam há bastante tempo acompanhando ele no ministério, sendo discipulados, sendo ensinados, vendo milagres, prodígios, maravilhas, vendo muitas coisas maravilhosas acontecendo. Então eles estavam juntos de Jesus. Eles estavam participando, comendo à mesa com Jesus. Mas é interessante que Jesus, ele apertou um pouco os cintos quando ele perguntou aos seus discípulos: o que é que as pessoas falam acerca de mim? E os discípulos começaram a dizer: uns dizem que o senhor é Elias, outros dizem que o senhor é João Batista, outros dizem isso, outros dizem aquilo. E Jesus foi mais profundo e perguntou: o que vocês pensam ao meu respeito? O que vocês acham de mim? O que vocês acham quem eu sou? E os discípulos e Pedro, e eu gosto demais de Pedro, eu gosto de todos os discípulos, mas Pedro ele tem uma característica diferenciada. Cara, eu acho que tu é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Eu acho não, eu tenho certeza. Ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E eu meditando acerca dessa passagem, é interessante como Pedro recebeu uma resposta por meio da revelação que ele tinha de Jesus. E uma das coisas que eu aprendo acerca dessa passagem, que se você quer ter revelação de quem é Jesus para você, nós precisamos entender que a intimidade, ela nos ajuda a revelar quem Jesus é. Mas não só isso, ela nos ajuda a revelar quem nós somos nele.
Então, muitas vezes, e hoje é uma das dificuldades que nós enfrentamos na nossa sociedade, na nossa geração, crise de identidade. Muitas vezes nós nos perguntamos: pai, quem eu sou? Pai, o que eu devo fazer? Para que eu fui chamado? Aonde eu devo ir? Aonde o Senhor deve me conduzir? Aonde o Senhor quer me conduzir? Quem eu sou? Será que eu sou filho? Será que eu sou discípulo? E muitas vezes essas indagações, elas nos trazem dor de cabeça e nos trazem muitas dúvidas. Mas o interessante é que eu aprendo acerca de Pedro. Pedro estava com Jesus. Pedro tinha intimidade com Jesus. E a intimidade com Jesus nos leva a ter revelação de quem Jesus é. Mas não só de quem Jesus é, mas de quem nós somos nele. Então, à medida que nós conhecemos a Jesus, nós nos conhecemos. À medida que nós nos aprofundamos em intimidade com Deus, em intimidade com o Pai, à medida que nós nos desenvolvemos nessa área, nós conhecemos quem nós somos. Porque à medida que Pedro disse quem era Jesus, Jesus revelou quem ele era. E muitas vezes, quem Jesus revela para nós, quem nós somos, nós não acreditamos. Assim como Pedro, logo depois da revelação, Jesus disse que ia morrer. E ele disse: não, Jesus, tu não vai morrer. Se for preciso, eu morro no teu lugar. E muitas vezes nós agimos dessa forma, como Pedro agiu. Mas a intimidade não só nos revela quem nós somos, mas também, à medida que nós vamos crescendo, e é como eu falei pela manhã, Deus não nos dá tudo de uma vez, porque senão nossa mente, o nosso corpo não suportaria, mas Ele nos dá uma medida diária. Para quê? Para que você venha crescer a cada dia e você venha desfrutar de novidade de vida. Porque uma vida com Jesus é uma vida de novidade. E todo dia nós nos descobrimos algo novo de quem nós somos. Esses dias a gente até brincou com o Reginaldo. Chamei ele de Chaves. E aí, Chaves? Que o sobrenome dele é Chaves. E aí, Chaves? E ele é... Aí o Pedrinho, meu filho, disse assim: esse é Chaves. Aí o Pedro: o que é Chaves? O meu Pedro perguntou: o que é Chaves? Por que Chaves? Ele perguntou assim: foi, Reginaldo? Por que Chaves? O que é Chaves? Ele perguntou o significado, né? Eu disse: Chaves, porque o sobrenome dele, filho, é Chaves. Aí disse: é Chaves do céu, né? Aí o Reginaldo estava assim, o Reginaldo parou, olhou: eita, aí é mais profundo, viu? Mas assim, recebe a revelação, Vaz. E hoje, quando eu olho para ele, eu digo assim: e aí, Chaves do céu? Porque eu acredito que, muitas vezes, gente, nós precisamos de uma palavra. Não só dizer uma palavra, mas nós precisamos de uma palavra para descobrir quem nós somos em Deus. Muitas vezes nós não sabemos o tamanho do poder que foi derramado sobre nós. E muitas vezes nós precisamos de um start, precisamos de um choque de realidade, precisamos de alguém que diga para a gente: olha só, tu és Pedro, e sobre ti edificarei a igreja. Eu estou usando Pedro como um exemplo, um paralelo para representar quem nós somos. Porque cada um de nós temos uma identidade específica no reino de Deus. Temos um papel específico para desempenhar no reino do Pai.
E a nossa identidade, quem nós somos nele, determina aonde você vai chegar. À medida que você vai desfrutando daquilo que ele vai derramando sobre a sua vida, como essa porção diária. Eu entendo que há vários anos atrás, eu recebi uma palavra que falava acerca do ministério pastoral. E naquele dia que eu disse sim para aquela profecia acerca da minha vida, o ministério pastoral começou. Mas eu assumi a igreja, eu comecei a pregar naquele dia, não. Mas eu tinha a revelação de quem eu era em Deus. Não como um cargo, não como uma autoridade, não, mas como filho primeiramente. E segundo, como parte daquilo que Deus está construindo na igreja e no mundo e nos tempos de hoje. Amém? Então olha só. Deixa eu dizer algo para você. Há um poder extraordinário liberado para aquele que crê no nome de Jesus. É uma coisa que eu também queria destacar acerca dessa passagem. Há um poder extraordinário para aquele que crê em Jesus. Primeira coisa acerca da revelação, que há um poder maravilhoso, é que a partir do momento que eu começo a andar com ele, eu desenvolvo intimidade. E a segunda coisa é o quê? Que há um poder liberado. Gente, olha só, quando Jesus estava conversando com os seus discípulos e declarando sobre a vida deles a grande comissão, ele disse: ó, todo o poder foi me dado no céu e na terra. Agora vão. Sabe o que Jesus estava dizendo? Olha, todo o poder que estava investido, que o Pai investiu sobre mim, todo o poder que foi derramado sobre mim, e vocês viram por meio desses anos, este poder eu estou dando para vocês. E muitas vezes nós questionamos: será que eu sou isso mesmo? Será que é tudo isso que Deus quer derramar sobre a minha vida? Deixa eu dizer algo para você. É. Tudo isso. Mas muitas vezes nós paramos na nossa limitação mental. E olha só, na nossa mente nós não vamos conseguir entender a grandeza do poder que foi derramado. No nosso entendimento mental, nós não vamos conseguir discernir, desfrutar de tudo aquilo que Deus derramou sobre nós. Pastor, então quem é que vai nos ajudar? A palavra diz, e Jesus disse, que quando ele fosse, ele teria uma conversa particular com o Pai. E olha só, nós vamos ter uma conversa particular quando chegar no céu. E vocês não se preocupem, vocês não vão ficar só. Porque quando chegar lá, vai ser lhe enviado um ajudador. Ele estava falando acerca do Espírito Santo. E é ele que hoje trabalha para revelar quem Jesus é para nós e quem nós somos nele. Então, deixa eu dizer algo para você ter revelação de quem você é nele, existe um árbitro, existe um ajudador, existe um conciliador, existe o Pai habitando dentro de você. E ele torna você veloz para correr a carreira. Porque muitas vezes nós nos limitamos, e isso muitas vezes me parou, porque eu olhava sempre para as minhas limitações, mas hoje eu não olho mais para as minhas limitações, eu sei que eu ainda tenho, e preciso melhorar em muitas coisas na minha vida, mas eu estou me apegando a Cristo, eu estou me apegando a Ele, porque eu sei que não é pela minha força e nem por violência, mas é por meio do seu Espírito que eu vou entender quem Jesus é e quem eu sou nele.
Porque na nossa mente, o nosso conhecimento é limitado para entender e desfrutar da grandeza, do poder de Deus que foi derramado em nós. Olha só o que é que diz agora em João 14, você anota aí que eu vou ler, João 14, a partir do versículo 12, diz assim, ó: em verdade, vos digo que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa, em meu nome eu o farei. Vou repetir, há um poder extraordinário sendo liberado quando cremos no nome de Jesus. E ele começou dizendo que, olha só, se vocês crerem em mim, vocês farão obras iguais e maiores do que as que eu fiz. Por que Jesus estava dizendo isso? Porque Jesus estava dizendo, eu vou para o Pai. Em outras palavras, eu vou para o Pai. Mas quando chegar lá, eu vou enviar um Consolador. E esse Consolador é Jesus habitando dentro de você. Jesus só conseguia de forma física estar em um lugar. Ele só poderia pregar para uma plateia. Mas hoje, nesse momento, ele pode pregar em toda a face da terra. Por meio de quem? Por meio de nós. Por meio de mim, por meio de você. Está vendo? Como por meio de mim, por meio de você, ele pode fazer obras maiores. Hoje nós temos vários Jesus. Eu represento Jesus. Você representa Jesus aqui na terra. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diz assim, você é parecido com Jesus. Quando o Pai olha para você, fale mais alto, quando o Pai olha para você, ele vê Jesus. Quando o Pai olha para a gente, ele vê Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus tomou o nosso lugar. Deus não olha para a gente conforme as nossas falhas. Porque se ele olhar para a gente, mas ele olha para a gente, ele vê Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Como você se vê nessa noite? Será que você se vê parecido com Jesus? Não, né? Jesus era lindo. E à medida que desenvolvemos intimidade com Ele, vamos vendo que somos parecidos com Ele. Mas um grande problema é porque muitas vezes a gente não quer separar para ter intimidade com Ele. Aí de fato não tem como ficar parecido com Jesus. Porque Pedro teve revelação de quem era Jesus, porque Pedro era íntimo de Jesus. E essa intimidade trouxe revelação de quem era Jesus. Mas não só de quem era Jesus, de quem era Pedro. Vocês estão entendendo? Vocês estão comigo? Então olha só, gente, é tempo da gente desenvolver intimidade, para a gente ter revelação de quem é Jesus, mas não só de quem é Jesus, mas de quem nós somos neles. Eu creio que nós estamos vivendo um tempo onde nós precisamos nos posicionar. Eu sou crente, eu sou filho de Deus, e eu vou agir de tal forma. Porque as pessoas olham para a gente e elas depositam expectativas. E muitas vezes as pessoas criam uma imagem errada de como é Cristo, de como devemos ser. Um exemplo claro foi o que aconteceu agora há pouco. As pessoas olham para a gente e pensam que a gente é abestado. Pode fazer qualquer coisa. A gente tem que ficar caladinho e escutar os lixos das pessoas. Não! A gente teve um exemplo agora há pouco. O irmão estava incomodando. E a irmã não aceitou. Ou eu escuto tu, ou eu escuto o pastor. Desculpa, irmã, viu usar seu nome. Ou eu escuto você, ou eu escuto o pastor.
às vezes, a gente precisa dar esse choque de realidade. Eu sei que a gente... Mas às vezes as pessoas precisam, gente. Sabe por quê? Porque se a gente não se posicionar, as pessoas e o mundo vai se posicionar. Satanás não brinca de ser Satanás. Ele quer destruir as nossas almas. Ele tem problema de solidão, ele não quer sozinho para o inferno. Ele já está condenado, ele está lá, ele não quer ficar sozinho, ele quer levar o máximo de pessoas. E o nosso chamado é para, de fato, se levantar e nos posicionar e mostrar quem de fato nós somos. Dar outra face não quer dizer bater como o outro bateu. Não, eu vou perdoar. Dar outra face é perdoar. É agir de uma forma diferente. Mas nós não somos abestados. Eu não sou saco de pancada. Vocês estão comigo? Você não é saco de pancada para levar peia do inimigo. Não, você é filho e precisa se posicionar como filho de Deus, que age com amor, mas também com moderação. Vocês estão comigo? Vamos continuar. Olha só, como eu falei, há um poder extraordinário liberado para aquele que crê no nome de Jesus. Deixa eu falar outra coisa que é bastante importante, gente. Isso aqui é algo que chamou muito a minha atenção. Preste atenção naquilo que você declara. Vocês estão comigo? Preste atenção. Dê muita atenção naquilo que você fala, naquilo que você declara, naquilo que você proclama. Por quê? Porque aquilo que você declara tem que ser baseado, olha só, aquilo que você declara tem que ser baseado naquilo que você crê. E aquilo que você crê tem que ser baseado nas Escrituras. Então, ou seja, a palavra diz que da boca sai o que o coração está cheio. Então nós precisamos nos policiar. O que é que eu estou declarando? Muitas vezes eu converso com pessoas e eu observo a forma que as pessoas falam. A forma que as pessoas observam e enfrentam os seus problemas, as suas dificuldades. A forma que as pessoas expressam acerca dos seus filhos. Ah, meu filho é muito danado, meu filho é impossível, meu filho eu não aguento. Ah, minha esposa é isso, minha esposa é aquilo. Tinha uma coisa que me incomodava quando eu comecei a me relacionar com a minha esposa. Ela dizia para mim, amor, tu é chato, amor, tá chato, amor, é chato, amor, chato para lá, chato para acolá. E eu cheguei, amor, não vai dar certo esse negócio de chato, não. Porque tu vai trazer existência, de fato, você está declarando demais. Então declare aquilo que você quer que aconteça. Não me diga que eu sou chato, porque senão de fato eu vou me tornar chato. Mas não é porque eu queira, é porque de tanto você declarar, acontece. Aí ela, tá bom. Ela mudou o vocabulário dela. E isso mudou a minha vida. Porque muitas vezes nós estamos declarando coisas sobre os nossos filhos, ou sobre sobre o nosso cônjuge, ou sobre as pessoas que estão no nosso lado, e essas coisas elas estão levando a pessoa para um ambiente de maldição. Nós precisamos prestar atenção naquilo que declaramos. Olha só, Pedro foi bem preciso. Pedro disse assim, ó, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele não precisou declarar muito, ele não precisou falar muito. Tiago fala acerca do uso da língua. Provérbios também fala acerca de conselho, acerca daquilo que a gente declara. Olha só, nós precisamos prestar bastante atenção. Tiago chama de varão perfeito. Aquele que consegue refrear a sua língua. Aquele que consegue dominá-la, porque muitas vezes nós declaramos coisas que estão em desacordo com a palavra. Se eu tenho revelação de quem é Jesus, se eu tenho revelação de quem eu sou nele, eu vou declarar coisas que estão em conformidade com a palavra de Deus. Vocês estão comigo?
Se eu tenho revelação de quem é Jesus, e se eu tenho revelação de quem eu sou nele, eu vou declarar coisas que estão em acordo com a palavra, porque eu quero que traga existência. Tem muitas das coisas que Deus derramou sobre nossas vidas, e nós não estamos desfrutando por falta de quê? Crer. E a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então a nossa crença, a nossa firmeza, os nossos fundamentos têm que estar de acordo com a palavra. E da forma que eu creio, eu vou declarar. Então se policie naquilo que você declara acerca das pessoas que estão perto de você. Uma vez eu vi uma pessoa que chegou para mim e disse que o filho era muito trabalhoso. Olha só, o que a palavra diz acerca dos filhos? Que eles são tesouros. E eu disse para essa pessoa, sabe o que a Bíblia diz? Que os nossos filhos são como tesouro. A palavra também diz que a bênção do Senhor não traz consigo dores. Existem desafios em criar o filho, existe sim. São os processos da vida que nos tornam melhor e tornam os nossos filhos melhores. A gente quer colocar de lado os processos da vida e desfrutar só do mar de rosa, só da água de coco. Não, uma vida com Cristo existe os desafios, porque eu estou gerando o caráter de Cristo nesta pessoa. Eu sou crente. Meu filho não é crente, porque filho de crente não é crente, ele precisa aceitar Jesus, se arrepender dos pecados e aceitar Jesus. E você precisa discipular o seu filho, para que ele tenha a revelação dele, de quem é Jesus e de quem ele é em Jesus. Vocês estão comigo? Então, ou seja, nós precisamos prestar bastante atenção naquilo que declaramos, naquilo que falamos. Nós precisamos ser, que é uma das coisas que o Pedro disse até para mim, meu filho, pai, o senhor fala demais, realmente é uma das minhas dificuldades, eu me policio demais para me falar menos, porque eu falo muito e às vezes eu falo coisas que não estavam no script, e eu procuro me policiar, por isso agora eu estou digitando um sermão, senão eu saio daquilo que eu queria compartilhar com vocês. Mas olha só, gente, é importantíssimo. A nossa fala tem que ser em acordo com aquilo que eu creio. Você quer trazer à existência aquilo que está no céu? Comece a declarar, comece a crer. E você vai ver que você é tudo aquilo que Deus fala ao seu respeito. A nossa grande dificuldade é essa, é crise de identidade. Mas essa crise de identidade, ela é resultado da falta de intimidade com Deus. Porque a intimidade com Deus, como a gente viu aqui em Pedro, ela gera revelação. Amém? Deixa eu continuar. Já estou quase finalizando. Deixa eu só finalizar com essa passagem. Olha só, o que você fala tem poder para trazer vida ou morte. Como eu falei para vocês, né? Em Tiago fala acerca disso. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Tiago capítulo 3, versículo 2. Queria chamar o ministério de louvor. E queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês. Mateus capítulo 7. A partir do versículo 24. Queria encerrar com essa passagem aqui. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24. Diz assim, ó: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto
contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva e transbordaram os rios e sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Aqui nós temos dois tipos de pessoas, dois tipos de coração, dois tipos de atitudes. Eu queria finalizar com esta passagem e fazer uma pergunta para você. Que resposta você tem dado por aquilo que Deus fala ao seu respeito? Que resposta você tem dado? Porque conforme a gente acabou de ler em Mateus, é bem-aventurado aquele que edificou a sua casa sobre a rocha. Em outras palavras, ele estava querendo dizer, é bem-aventurado, você é muito feliz quando você constrói a sua fé, quando a sua base de fé é a minha palavra. Porque quando a gente constrói a nossa casa, a nossa estrutura, a nossa fé, a gente baseia as nossas atitudes sobre aquilo que Deus fala ao nosso respeito. E é uma das coisas que eu aprendo nessa passagem, é que Deus não nos ausenta das guerras. Deus, ele não nos ausenta das batalhas. Mas ele diz que em Cristo nós já somos mais que vencedores. Então é tipo assim, parece até sem graça assim. Mas é muito engraçado, porque Deus, ele às vezes é muito hilário. Você já entra na batalha sabendo que é vencedor. E muitas vezes nós nos afligimos nos processos no meio da caminhada. E pensamos que não vamos vencer, não vamos suportar as dores. Mas se você estiver fundamentado, Jesus falou aqui no Sermão do Monte, ele diz, você é uma casa firmada sobre a rocha, vai vir a chuva, vai vir a tempestade, vai vir um tempo mau, vai vir um gigante, vai vir as contas, vai vir o desemprego, vai vir a doença, vai vir a fome, vai vir a escassez, vai vir as dificuldades, mas ele está dizendo que você vai se manter firme, porque você está fundamentado nele. E estar fundamentado em Jesus não é só vir no culto, ouvir uma palavra e dizer, eu ouvi uma palavra abençoada hoje. Aquele pastorzinho falou até legal, mexeu com as minhas emoções, disse tudo que eu estava pensando e sentindo. Mas nós precisamos tomar decisões. Essas decisões, elas vão dizer aonde nós estamos plantados, aonde nós estamos firmados. Há um poder liberado acerca da revelação de quem é Jesus e de quem nós somos nele. Amém? Então era isso que eu queria compartilhar com vocês nessa noite. Eu queria que você ficasse de pé.